Boa noite a todos. Graça e paz para todos, irmãos. Hoje, eu e a minha esposa, a gente está completando 34 anos de casado, né? E, amém. E esse aqui é o nosso presente, né? Poder estar aqui na frente para trazer mensagem para vocês hoje. Mas eu brinquei com ela, que eu falei para ela também que eu tive um presente ontem, sabe? Um pouco desagradável. Porque eu forcei um pouco demais ontem e eu estou, assim, um pouco desregrado com uma prática aí que eu estou tomando um pouco de chá, sabe? Porque eu parei de tomar café, mas a irmã White aconselha também a abandonar os chás, né? Determinados chás é para a gente abandonar. Não é chá com cafeína que eu estou tomando, mas é um chazinho de horta que é diurético, eu não sabia. E aí eu estou perdendo muito líquido, estou desidratando. E ontem eu peguei uma cãibra lá à noite. Vocês não fazem ideia, da cintura para baixo, até a ponta dos pés, nas duas pernas. E a Vilma e a Daiane ontem tiveram muito trabalho para me ajudar, não foi brincadeira não. Eu acho que num raio assim, de uns 100 metros ao redor de casa, ali eu acordei todo mundo. Porque foi bem intenso, uns 10 ou 15 minutos ali de cãibra. E parecia uma eternidade, viu, gente? Não é brincadeira, não. Mas a gente, é prova de que a gente precisa se adequar mesmo, viu? Tudo que está escrito na Bíblia, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Isaías fala, a lei e os testemunhos. Se não falar e não viver de acordo com a lei e os testemunhos, não há luz. E a gente vai sofrer as consequências, né? E por falar em lei e testemunhos, irmãos, eu não sei quantos conhecem, né? Esse livrinho aqui é um livrinho novo da irmã White, que fala de música. O título do livro é Música, Sua Influência na Vida do Cristão. Como eu gosto bastante de música, não sou um bom cantor, né? Devo ser um cantorzinho assim regular, mas eu gosto bastante do assunto de música. E eu resolvi hoje falar a respeito da música, a respeito de alguns problemas e virtudes da música, né? Dentro da nossa adoração. Às vezes a gente tem algumas dúvidas com respeito a alguns instrumentos, alguns tipos de música. E hoje eu pretendo, com a ajuda do Espírito Santo, né, com a ajuda de Deus, a gente está tirando algumas dúvidas com respeito à música também, né? Então, o título da pregação de hoje é Música e sua influência na vida do cristão, né? E a gente vai tentar entender qual que é a influência da música na nossa vida, o que ela faz com a gente, como que determinadas pessoas reagem, né? De acordo com algumas músicas. E a gente vai tentar entender, tá? Essa questão da música, que é uma questão muito importante, né? Porque é a questão da nossa adoração a Deus. Então, queria fazer uma oração, irmãos, nesse momento, para a gente pedir para que Deus, né, o Espírito Santo, nos ilumine, para que a gente consiga compreender o assunto. Oremos, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma noite e para te adorar, para te louvar, Senhor. E te agradeço por estar aqui, Senhor, em boas condições, apesar de alguns probleminhas, mas o Senhor está comigo, está com todos nós aqui. E eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor abra nossa mente a partir de agora, Senhor. Vamos estudar um tema bastante importante para todos nós. Não é muito comum a gente ouvir essas pregações, não é? Porque para muitos é um pouco polêmica, mas espero que o Senhor elucide todas as nossas dúvidas, que o Espírito Santo me cubra, Senhor, que somente a Tua voz, Senhor, possa ser ouvida aqui na frente.
Fica conosco, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. A pregação é baseada praticamente nesse livro, viu, irmãos? É tudo que a irmã White fala a respeito de música, a casa publicadora pegou, né, de vários livros dela, de manuscritos, cartas que ela escreveu com respeito à música, e colocou dentro desse livrinho aqui. E até recomendo, viu, se alguém quiser adquirir, é um livrinho até baratinho, e é muito importante a gente ter, para a gente conseguir compreender, entender, né, o que ela fala, o que não é só o que ela fala, né, mas o que Deus, o que a Bíblia fala a respeito da música, né? Para a gente tentar entender. Não há palavras para descrever adequadamente as profundas bênçãos do louvor genuíno. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Aquele que nos concedeu todos os dons que nos habilitam a ser co-obreiros de Deus, espera que seus servos cultivem a voz, de modo que possam falar e cantar de maneira compreensiva a todos. Não é cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que todos dediquem tempo para cultivar a voz, de maneira que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridência, que ofendam o ouvido. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória. Né? Esse relato foi tirado do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. Né, que é uma questão importante, porque tem gente que acha que gritar, né, cantar numa entonação muito alta, é importante para que todos ouçam, às vezes até no meio da congregação. Aqui não acontece isso, eu não tenho visto aqui, mas em alguns lugares que a gente vai, a gente vê algumas pessoas que lá no meio, você está lá atrás ou está lá na frente, você escuta a pessoa lá no meio, lá cantando e bem alto, porque, eu não sei, né, talvez imagine que Deus ouça melhor, né, dessa forma, mas não precisa cantar em tonalidade alta. O que Deus quer é que as palavras sejam bem pronunciadas, para que todos compreendam aquilo que você está falando, para cantar não só com a voz, mas com o entendimento também, né, que é preciso compreender aquilo que está cantando, porque assim como a pregação, a música tem que falar com o cantor. Porque nós que cantamos, né, Ulisses? Daniel, Daiane, e o pessoal aí que canta sabe disso. Que quando a gente escolhe um hino para a gente cantar aqui, é como se a gente preparasse a pregação. É com muita oração, com muito empenho, com muito ensaio, sabe? E Deus tem usado a gente de tal forma, vocês não fazem ideia como que Deus trabalha na questão da música. E trabalha no coração das pessoas, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ouvem a pregação, não compreende, aí, às vezes, no final, um irmão vem e canta, e arremata toda a pregação, completa a pregação, e a pessoa sai edificada da casa de Deus. Mas é de acordo com o que a irmã White está falando aqui. Uma canção clara, com pronúncias claras, sem estridência, não é? Para que a pessoa que está aqui sentada, ouvindo, possa compreender o que está sendo cantado. Tá? Esse rapaz aqui, né, esse senhor, ele é adventista, né? Levi de Paula Tavares, tá? Ele é um estudioso aí nessa questão da música, e eu trouxe também alguns relatos dele e de outras pessoas também, cientistas que pesquisam, que falam a respeito da música, tá? E ele fala o seguinte: é bastante comum ao conversarmos sobre as questões envolvidas na utilização da música na adoração,
Algumas declarações feitas com o objetivo de abonar o uso dos instrumentos de percussão na adoração, notadamente a utilização do conjunto de instrumentos de percussão típicos da música rock e seus derivados, né, conhecida por bateria. Algumas das declarações chegam a dizer que a Bíblia se cala quando o assunto é música. Porque tem uma polêmica nessa questão aí de alguns instrumentos de percussão. Pode ou não pode dentro da igreja? Na adoração. E quando eu falo adoração, não é só dentro do templo, estou falando lá fora também, em eventos que a igreja promove. A gente pode usar esses instrumentos lá fora, também na adoração, para evangelizar. Hoje nós vamos entender. E aqui fala no relato, que muitos falam que a Bíblia não fala a respeito dos instrumentos, a respeito da música, mas eu entendo que ela fala. E em alguns aspectos, quando a Bíblia se cala, é porque às vezes ela não aprova também algumas práticas. Sabe, a gente tem que compreender isso. Porque a gente teve até um dia aqui na escola sabatina, e saiu aqui o assunto de uma pregadora que veio na central, e ela vinha para fazer também uma semana de oração lá na central, e ela viu lá aquele conjunto de baterias lá embaixo, aquela parede negra, né? Não sei por que aquilo, gente, na igreja, né? E nas dependências da igreja. E ela ficou indignada com aquilo, e aí ela saiu do tema da semana de oração e só falou a respeito da música, da bateria. Lá dentro, e muitas pessoas ficaram indignadas, inclusive os jovens, porque não entenderam o teor da mensagem. Por isso que eu resolvi trazer essa mensagem aqui hoje, porque foi falado na classe da escola sabatina que a Bíblia não fala a respeito da bateria, mas ela fala a respeito da bateria. Por incrível que pareça, quem fala que a Bíblia não fala, está precisando ler um pouco da Bíblia, não é, Ulisses? Porque ela fala a respeito da percussão. E por quê? E nós vamos entender hoje o porquê que esses instrumentos eram proibidos no templo, eram proibidos na adoração. A gente vai compreender isso aqui hoje, tá? A gente vai ver se a Bíblia cala, se ela fala, se ela não fala, se ela se cala. Vamos entender isso hoje, tá? Afinal, a Bíblia fala da música, né? Tem relatos na Bíblia falando da música. Eu trouxe alguns versículos aqui, eu não vou ler tudo. Quer dizer, eu vou deixar para vocês lerem também, depois, se quiserem, em casa, né? Que fala a respeito da música, né? Em Jó, por exemplo, 38, 6, 7, fala o cântico dos exércitos celestiais durante a criação. Quer dizer, lá no céu também tem adoração. Lá também tem cânticos. E eles usam instrumentos lá. Será que eles usam esses tais instrumentos de percussão lá no céu? Né? Em Apocalipse 7, de 9 a 17, fala do coro, né, dos remidos. E dos anjos na majestosa recepção celestial aos salvos. Quer dizer que a Bíblia, e se você andar pela Bíblia, a Bíblia fala muito a respeito da música, a respeito da adoração. A música dos levitas, né? Ela fala muito a respeito da música, tá? Ela não se cala quando o assunto é música. Olha bem para vocês verem, o que está falando aqui, ó. O tambor, aliás, tambor, a minha vista não está muito legal, viu, gente? E com o óculos nessa distância aqui, aí piora, viu? Às vezes pode achar que eu preciso do óculos aqui, mas se eu colocar óculos, fica pior. Então, vamos lá. Tanto a presença quanto a ausência do tambor em circunstâncias bíblicas específicas ajudam a compreender a questão do uso da bateria na adoração a Deus. Vamos analisar um relato específico no qual foram utilizados instrumentos de percussão pelo povo de Israel em um evento religioso. Vocês lembram aí de uma história do transporte da arca que Davi fez? Que lá tinha toda a sorte de instrumentos musicais, e nessa questão aqui, eu não usei a King James não, porque tem muita gente que está falando por aí, que nós estamos puxando a sardinha aí para o lado da Bíblia King James, mas hoje eu resolvi trazer aqui o relato da Almeida mesmo, Almeida revisada, aliás, Almeida atualizada, né? Revisada e atualizada.
tá? Que vai falar a respeito disso. E eu usei justamente por isso, porque agora ela trouxe um item a mais que não tem na King James, que é a questão do pandeiro também, que também é um instrumento de percussão. Tá? E tudo isso estava lá, nesse momento da adoração, no momento do transporte. E eu trouxe só o versículo 5 aqui para vocês entenderem, né? Que eles estavam levando a arca num carro. Era para levar num carro? Não, quem era para carregar eram os levitas. E eu ouço muita pregação aqui que só dá ênfase nessa questão. O erro deles só foi colocar a arca em cima de uma carroça, de um carro. Era um carro bom, eles que era um carro novo, mas estava errado. Quem devia carregar a arca eram os levitas. Não era para carregar em carros a arca. E aí eles dão a ênfase de que tudo aquilo aconteceu, Deus castigou porque eles erraram nessa questão. Mas não foi só nisso que eles erraram, não. E a gente vai entender isso. Tá? Aqui, ó, no versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se diante do Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Tamborins, pandeiros e símbolos. Vocês sabem o que é símbolos, irmão? Símbolos eram uns pratinhos pequenininhos assim de bronze, que eles amarravam no dedo e ficavam batendo no outro. Hoje é usado na música como percussão também, mas lá no templo ele era usado somente para marcar a passagem de um verso para o outro. Aí quando ia passar de um verso para o outro, eles batia o símbolo. Entende? Hoje é usado na percussão e tem gente que usa essa questão do símbolo para dizer que usava no templo, porque o símbolo era usado dentro do templo. Mas ele era usado somente para isso, para marcar a passagem, a mudança de um texto para o outro. Aí eles usavam o símbolo. Mas a questão dos tamborins. E agora vocês querem ver o que aconteceu depois que Davi, ele refletiu a respeito dos erros que ele cometeu, porque ele sabia que Deus tinha castigado eles. E ele refletiu muito a respeito desses erros. Tá? E depois ele retira todos esses instrumentos de percussão da adoração, né? Está lá em 2 Samuel 6, versículo 5. Tá? E agora a gente vai ver o versículo 15 de 2 Samuel 6. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som do quê? De trombetas. Essa era a regra ali. Trombetas, não era para usar instrumentos de percussão. Agora, por que não podia usar instrumento de percussão? Vocês conseguem imaginar? Você sabe, Ulisses, por que não podia um instrumento de percussão? Você consegue entender? Porque era proibido na adoração. Agora, por que era proibido? Vamos tentar entender o porquê que tinha essa proibição do instrumento de percussão na adoração. E hoje está no púlpito de muitas igrejas por aí. Lá na central não está no púlpito ainda, mas já está numa salinha lá embaixo, especial para adoração. Né? Isso a Bíblia não aprova, irmãos. Tá? Antes de sua morte, Davi deu instruções sobre os instrumentos que seriam usados na adoração no templo de Deus. Davi não foi permitido a Davi construir o templo de Deus. Não é? Não foi permitido a ele por causa do sangue que ele tinha nas mãos. Ele matou muita gente. Então Deus não queria profanar o templo com as mãos de Davi sujas de sangue. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha muito sangue nas mãos. E aí quem construiu o templo foi Salomão. Mas a ordem a respeito da adoração, a respeito da música e de tudo que ia ser utilizado no templo, saiu de Davi. Davi deu as ordens. Tá? Vocês vão ver lá em Crônicas, 1 Crônicas, né? 6, 16, versículo 6. 2 Crônicas, 15, versículo 14. Salmos 92, 3. Nesses versos, se vocês olharem aí, tem todos os instrumentos que podiam ser usados na adoração. E não era só no templo, não, era na adoração. Eles usavam até instrumentos de percussão. A Bíblia fala que eles usavam pandeiro e tamborins nas festas dele lá fora. Mas era uma festa secular. Não tinha nada a ver com a adoração a Deus. Porque na adoração a Deus, esses instrumentos de percussão não eram usados. E a gente vê isso em várias partes da Bíblia.
Em 1 Crônicas 25, de 1 a 6, olha o que Davi fala. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço dos filhos de Asaf e de Emã e de Gedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltério, com símbolos, e o número dos trabalhadores segundo o seu serviço era. Tá? E aí continua. Todos estes estiveram debaixo do seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas, para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei, Asaf, Gedutum e Emã. Isso não podia na adoração. Por que a gente acha que hoje pode? Se não podia lá no passado. Deus mudou as ideias de Deus. Lá no passado era proibido e agora ele aceita. Será que é assim, irmãos? A Bíblia fala que Deus não muda. E eu acredito nisso, Deus não muda. Tá? Se ele não permitia no passado, ele não permite hoje. Vocês estão vendo ali? Um dos porquês que esses instrumentos não são usados na adoração a Deus, é porque esses instrumentos, toda a bateria é derivada desses instrumentos aí. Tambores, tamborins e essa coisa toda, pandeiros, né? Aqueles repique, né? Que só eram usados para excitar os guerreiros na guerra. Aqueles tamborins, aqueles pandeiros ali que eles ficavam tocando, pandeiro não, como é que chama? Repique, né? Aquele repique, na frente do exército, era para acelerar o coração deles e deixar eles com mais sede de guerra. Era por isso que Deus não utilizava essas coisas na adoração, porque Deus quer você com a mente sã. E segundo os relatos que a gente vai ver aqui, esses instrumentos, ele mexe com a nossa mente e com a nossa fisiologia. A gente vai entender isso hoje aqui. Aqui, ó, Bastos, né? Um antropólogo diz que o tambor não é um simples instrumento de ritmo, quanto a sua mais antiga tradição, ligada às danças sagradas. Ele é, por sua vez, um instrumento de correspondência. Grava bem isso aí. Um instrumento de correspondência. Correspondência com quem? Isto é, de comunicação entre o homem e os seres misteriosos que governam a natureza. Tá? Vocês podem ver ali, ó, não precisa acreditar nas coisas que eu estou falando, viu, irmãos? Aquela primeira pregação que eu fiz aqui também, eu falei a mesma coisa. Eu estou aqui para trazer os fatos. Eu vou ler ali na frente. Tá? E vocês, eu estou dando as referências, vocês podem procurar, a gente vai postar esse material na internet, né? E depois vocês podem procurar lá as referências, e tem muito mais coisa que podia escrever ali, mas o tempo nosso não dá para a gente falar de todo o assunto referente à música aqui hoje, porque tinha muita coisa para ler e escrever, viu, irmãos? Então esses instrumentos eram usados para isso, para comunicar, né? Em seu mais respeitado trabalho sobre as religiões primitivas, xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, Mircea Eliade, né, uma pesquisadora também, acrescenta que o tambor desempenha papel de primeira ordem na cerimônia xamânica. Seu simbolismo e complexo, suas funções mágicas múltiplas. Eram usados em magias. Era para excitar as pessoas. E vocês vão ver o que acontece com o xamã, quando ele fica tocando esses tambores. Ele é indispensável no desenrolar da sessão. Seja por levar o xamã ao centro do mundo, por permitir que ele voe pelos ares, por chamar e aprisionar os espíritos, seja, enfim, porque a tamborilada permite que o xamã se concentre e restabeleça o contato com o mundo espiritual que está prestes a percorrer. As referências estão ali também. Vocês estão entendendo agora por que Deus não queria essas coisas? Porque eles usam para magia. Porque isso mexe com os pensamentos, mexe com o nosso lóbulo frontal, o nosso córtex pré-frontal fica afetado com esses instrumentos de percussão.
E vocês vão ver que quando esses instrumentos atingem sons agudos, eles estimulam a pessoa. Porque você pode ver até nesse show de rock, que o roqueiro lá, o baterista, ele fica tão excitado na bateria e naqueles sons agudos. Tá? Eu não estou falando da altura, do volume do som, não. Eu estou falando da frequência do som. E essa frequência mexe com os sentimentos, com os hormônios, tá? Que são liberados pelo corpo do ser humano. Inclusive, hoje em dia, a gente vê na nossa igreja, jovenzinhos ainda, muito novos aí namorando, tá? Que não podiam estar tendo nenhum tipo de relação, porque não são casados. Mas esse tipo de música, que tem esse tipo de bateria, tá? Incita essas crianças a fazer o que não deve. Tá? E a gente vai entender o porquê, porque mexe com o córtex pré-frontal, faz o corpo liberar hormônios, enzimas, que até morfina, tá? Estudiosos falam que até morfina o nosso cérebro libera, dependendo da tonalidade desses instrumentos aí. Tá? Os adoradores de Moloque tocavam seus tambores, cantavam e gritavam freneticamente para receberem os espíritos e para abafar os gritos e choro das crianças que eles sacrificavam a Moloque. Gente, eles iam lá e davam os filhos em sacrifício a Moloque. E os tambores não paravam de bater. Os tambores batiam o tempo todo. Mas não era só para abafar o choro das crianças, os gritos das crianças que estavam sendo sacrificadas, não. Mas que era para eles também receber os espíritos, que segundo eles eram o espírito ali de Moloque, que davam a eles aquele poder, né? Isso é uma coisa fora de série. Agora tem esse pesquisador aqui, um cientista, que também fala a respeito da música, das reações da música, tá? Alfred Tomatz. Ele fala o seguinte: música que contém frequências altas ajudam o cérebro a recarregar. Vocês estão entendendo agora por que a pessoa sai de lá em êxtase quando essas frequências de bateria são muito altas? E a pessoa sai de lá, parece que sai pilhado. A gente usa esse linguajar, não é? A pessoa sai pilhado dali. Não é isso, irmão? Pilhado. Cheio de energia. Porque o cérebro libera drogas, inclusive morfina. Tá? Opioides são liberados no nosso cérebro. Quanto maior a frequência, mais o cérebro é recarregado. Entre 5.000 e 8.000 Hz, a música de Mozart, está vendo? Música boa, mas que faz esse tipo de excitação também. Por exemplo, contém mais dessa frequência do que outros compositores. Até a música clássica, numa tonalidade muito alta, ela excita a pessoa, ela deixa a pessoa pilhada, agitada, né? Hiperativa, né? E tem mais citações aqui. Agora, esse é um outro pesquisador, tá? Eu não consegui uma foto dele para colocar aqui, então coloquei a foto de uma bateria lá no fundo, porque ele vai falar a respeito da bateria, tá? Que é o Daniel e Bernadette Skubik. Os dois são pesquisadores renomados, viu, nessa área, são cientistas. Quer dizer que não é uma opinião, não é opinião de leigos, não é? A gente tem que levar isso em conta, porque se fossem leigos que estivessem falando, né? Seus estudos provaram que qualquer música que contenha frequências baixas, lembra? O outro falou das frequências altas, que excitam a pessoa, que deixam a pessoa com hiperatividade. Agora vai falar das frequências baixas, né? Dos tambores que tem essa frequência baixa. E intensas, né? Baixas e intensas, como as que ouvimos em aeroportos ou canteiros de obras, é considerado uma fuga de cérebro. E depois nós vamos entender qual é essa fuga de cérebro, viu? E está em algumas músicas, né? Rock, hip hop, música pop e outras. Funk, pagode, samba,
Todas essas músicas têm os tambores ali com essas frequências baixas, que deixam a pessoa apática. Esse pesquisador, ele fala de uma fuga do cérebro. Parece que o cérebro foge. A pessoa fica fora de si. Entende? Deus quer alguém fora de si, irmãos. Ele fala muito a respeito de colocar as leis dele, a palavra dele na nossa mente, na nossa fronte. E nós sabemos que quando a Bíblia fala da fronte, ela está falando do córtex pré-frontal, está falando do nosso cérebro, que segundo os pesquisadores, esse córtex é a coroa do nosso cérebro. Achei muito bonito, viu, quando eu vi essa citação que fala que o córtex pré-frontal é a coroa do cérebro, é a parte principal do nosso cérebro, tá? E essas músicas todas, elas mexem com o nosso córtex pré-frontal. Aí, ó, nessas categorias, ali, ó, pop e outras músicas, né, se enquadram nessa categoria por causa do baixo potente e outros sons graves e intensos, tá? São sons graves e intensos. Agora nós vamos ver a questão do córtex pré-frontal. Por que que eles falam que essas frequências tiram o nosso cérebro? Tá? Parece que o nosso cérebro tem uma fuga, né? Por causa dessas músicas. E nós estamos vendo essas músicas dentro da nossa igreja. Inclusive, eu vim cantar um dia aqui, e até houve um questionamento aqui no nosso meio aqui, né? Porque eu falei que eu tinha escolhido uma música, que era uma música de um cantor que eu gosto bastante, mas que tinha muito tamborilar no playback. E eu decidi deixar esse playback de lado e pedir para a Daiane. Ela teve trabalho, viu, irmãos, para conseguir acertar, para conseguir tocar para mim essa música. E aí teve assim um meio, sabe, um questionamentozinho ali, porque parecia que era bobagem o que eu estava falando, mas aquele tamborilar, quando eu ouvi no playback, antes de estudar tudo isso que eu estou estudando, já não me agradou, viu, irmãos? Por saber que essas coisas, só por eu saber que esses tambores, esses tamborins são usados nesses cultos pagãos, de adoração a deuses, inclusive em centros de umbanda, né, e todos esses rituais aí, que os africanos trouxeram para nós, né, na cultura deles de lá, para mim só esse fato já seria suficiente para eu não colocar nada disso dentro da nossa igreja. Mas vai muito além disso, é porque isso mexe com a nossa mente. Aquele dia aquela última pregação que eu fiz aqui, eu falei a respeito do córtex pré-frontal, que ele está ligado à razão, decisão e adoração. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Razão, adoração, decisão e adoração. Razão, decisão e adoração. Mas será que é só isso? A razão está ligada em quê? Porque tem uns ligamentos aí. Razão, decisão e adoração. A razão, ela mexe com o nosso caráter, com a nossa moralidade e a nossa espiritualidade. Isso aqui não é coisa da minha cabeça não, viu, irmão? Isso aqui eu tirei de coisa séria. Tá? Não é coisa que eu inventei, não. Tá? Se vocês quiserem procurar, vocês vão achar até essas imagens lá na internet, lá que vocês vão ver que é coisa de pesquisadores, de cientistas, de médicos renomados, tá? Que sabem o que estão falando. E a decisão? Se o córtex pré-frontal está ligado com as nossas decisões, ele mexe em quê? Olha lá, vontade, escolhas e obediência. Quantas pessoas no nosso meio têm problemas com essas coisas, irmão? A questão de vontade, chama para fazer trabalho missionário, não. O Espírito Santo tem que ser derramado na nossa igreja, porque não adianta a gente sair por aí pregando. Não quer. E aí, as escolhas. Não faz escolhas corretas, porque o córtex está ligado às escolhas. Se você, com determinadas músicas, a alimentação, porque não é só a música, né, irmãos? A alimentação também mexe com o nosso córtex, mexe com a nossa mente. E a gente já falou a respeito disso aí, né? Então, tudo isso que você faz, que mexe com o teu córtex, ele te deixa limitado na sua vontade, para fazer as suas escolhas, e principalmente a questão da obediência.
A gente está cheio aqui na nossa igreja de pessoas que leem a Bíblia e ficam interpretando. Eu já falei aqui que a gente não tem que interpretar a Bíblia. A Bíblia já foi interpretada. Pedro fala isso, tá? A Bíblia não foi dada por elucidação do homem. Ela não foi interpretada pelo homem, foi interpretada pelo Espírito Santo. Para nós cabe obedecer, ser obediente, irmãos. É o que está escrito lá. A gente não pode ficar lendo e querendo interpretar. Isso é falta de obediência. Entra na questão da obediência. E é essa questão do nosso córtex. Se o córtex estiver deturpado, a gente não consegue obedecer. Você tem problemas para ser obediente. Tá? E a adoração? A adoração está ligado aos louvores. Se você adora, você louva, adora. Tá? E aí os louvores estão ligados a essa questão do nosso cérebro, do nosso córtex, que é onde o Espírito Santo trabalha na nossa mente. Se a gente deturpa o nosso córtex pré-frontal, a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue adorar a Deus, e a gente não consegue obedecer a Deus nas questões que Ele pede para cada um de nós. Tá? E agora vamos ler, vamos dar continuidade, porque agora a irmã White vai falar também um pouco a respeito dessa história toda, porque teve um movimento lá nos Estados Unidos, na época da libertação dos escravos lá nos Estados Unidos. E os escravos eram proibidos de frequentar as igrejas. Tá? Eles eram proibidos de frequentar as igrejas, nos Estados Unidos. E aí, o que eles fizeram? Liberaram para eles adorar em Nova Orleans, numa praça em Nova Orleans. E lá eles faziam a adoração deles. Até que toda aquela... E ali eles colocavam essa cultura deles todas ali na adoração, tá? Na música deles, tamborins, né, tambores, tudo. Vamos ver o que a irmã White fala a respeito disso. Tá? Olha lá, falso reavivamento, música dançante, com letras sagradas. Mas agora, que fique bem claro, irmãos, eu não estou falando mal dos africanos, não, tá? A gente está falando que eles eram proibidos naquela época. Tá? Hoje não são mais, mas naquela época eles foram proibidos de frequentar lá as igrejas, pelo preconceito que eles tinham, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos, essa questão de preconceito e racismo lá é bem grave, até hoje é bem grave, mas a irmã White apoiava, viu? Se vocês lerem os escritos dela, ela obrigava praticamente, ela aconselhava os irmãos a acolher esses escravos que estavam fugindo das fazendas, né, da mão desses feitores aí, acolhê-los até que eles pudessem ser libertados. Tá? Então ela apoiava eles, mas ela não podia apoiar a cultura, porque quando a cultura fere a adoração a Deus, aí Deus não dá apoio para a cultura. Né? Olha lá, um grande poder no movimento Carne Santa, porque esse movimento deles lá chamava Carne Santa, tá? Que está sendo promovido ali, lá em Nova Orleans. Eles têm um grande bumbo, tá? Um grande bumbo, 2 tamborins, um contrabaixo, 2 pequenos violinos, uma flauta e 2 cornetas. Seu livro de música é o Garden of Spice. E tocam músicas dançantes com letras sagradas. Era isso, e nós estamos vendo isso hoje. A gente, às vezes, está aqui na frente da igreja, dependendo da música, a gente tem que ficar se segurando aqui, porque dá vontade de bater o pé, dá vontade de balançar o corpo aqui na frente, mas a gente tem que se segurar. Porque as músicas incitam a gente a fazer isso. E isso deturpa não só o corpo, como a mente. Elas nunca são, tá? Vamos ver aqui o finalzinho, né? Com letras sagradas, né? As músicas dançantes com letras sagradas, olha lá. Nunca usam o nosso próprio inário, que eles não usavam o inário, né? Exceto quando os irmãos Brad e Haskell pregam. Então eles iniciam e terminam com o hino do nosso inário. Mas todos os outros hinos são do outro livro, daquele livro que a gente leu na outra passagem. Eles gritam amém, louvado seja o Senhor e glória a Deus, como acontece nos cultos do exército da salvação. Isso causa aflição às doutrinas pregadas correspondem ao resto. Que a doutrina que eles pregavam também correspondia a tudo o resto, porque eles ficavam com a mente entorpecida com a música, e aí eles falavam o que vinha na cabeça na frente. E aí torciam a doutrina que eles pregavam também. Tá? Esse relato está aqui, ó, relatório, tá? Era uma carta que ele escreveu, tá bom?
do dia 12 de setembro de 1900, irmão. Já estava em 1900, quer dizer, já estava iniciando o século XX, né? Primeiro ano do século XX, tá? O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Agora vai entrar a parte importante, ó. O Espírito Santo não se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus enganosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É isso que Satanás está fazendo. Ele está usando todas essas coisas para enganar a todos nós, né? E tem muita gente caindo nessa cilada, né? Olha lá, a verdade para este tempo não necessita disto para conseguir a conversão de pessoas. Está vendo o que ela fala? Para nós hoje, é porque tem gente que está falando que precisa pôr bateria aqui no púlpito. Sabe por quê? Porque precisa atrair os jovens lá de trás. Precisa trazer os jovens para dentro da igreja. Se a gente, e a irmã White fala, se a gente trouxer o mundo para dentro da igreja, para atrair o mundo aqui para dentro, a gente vai levar a igreja para o mundo. E aí acabou, irmãos. Aí a gente fecha tudo. Tá? E aí ela continua lá, ó. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para provocar um carnaval. E isso é chamado de ação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso aqui não é da minha cabeça, não. Né? Não é da minha cabeça. Olha lá, está escrito no livro Mensagens Escolhidas, que, como eu falei, é um apanhado de todos os livros dela, cartas, manuscritos, e foram colocados dentro desse livretinho aqui. Tá? E eu aconselho, se vocês têm dúvida, leiam, porque tem muita coisa, fala muita coisa a respeito da música. Esse livro aí, viu, gente? É muito bom, irmãos. Ó, mais citações aqui, ó. Satanás sabe quais órgãos excitar. Ele sabe ou não sabe? Ele sabe que Deus quer a nossa adoração e que a nossa adoração está aqui no nosso cérebro. Então ele vai usar esse tipo de música deturpada, ele vai usar esse tipo de instrumentalidade para deturpar o nosso cérebro, para a gente não fazer uma adoração sincera, correta e espiritual para Deus. Tá? Ele sabe quais órgãos excitar para animar, absorver e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Faltam os anseios espirituais da alma pelo conhecimento na graça. É uma falsa adoração, porque na verdade quem está aqui na frente cantando com essa balbúrdia, com essa barulheira toda, irmãos, na verdade é para exaltar a si próprio. Não é para exaltar a Deus, tá? Porque eu costumo falar que toda vez que a gente vem aqui no Ulisses, a nossa perna bambeia. Tá? Isso é sinal que a gente ainda tem humildade no coração. Porque a partir do momento, eu falei isso por isso, a partir do momento que a gente começar a subir aqui na frente, para louvar, e não sentir mais isso, não sentir esse frio na barriga, não sentir a perna bamba, porque a gente sabe que é para Deus que a gente está louvando. Vocês vão se deleitar no louvor. É isso que a Bíblia fala. As pessoas se deleitam com o louvor, mas o louvor tem que ser vertical, não horizontal. Eu não posso louvar para agradar vocês. Então essa história de que eu tenho que mudar o louvor para trazer as pessoas aqui para dentro, queridos, a igreja não tem que se adaptar às pessoas. É quem chega que tem que se adaptar à igreja. O reino de Deus, quem tem que se adaptar ao reino de Deus, somos nós. E nós temos que viver isso aqui hoje. Tá? Temos que viver o reino de Deus aqui, se queremos viver lá. Porque Deus não vai modificar nada lá no céu para nos receber. Nós é que temos que modificar aqui para subir para lá. A gente tem que entender isso, irmãos. Tá? E esses relatos estão em testemunho para a igreja, 496, que estão tudo dentro desse livretinho. Tá? Vamos continuar. Satanás fará da música uma armadilha pela maneira como é dirigida. Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar. Epa, passou aqui sem relar. A ler, considerar e colocar em prática. É para ler só, irmãos?
Aquilo que eu falei, colocar em prática é obedecer. Não é só para ler. A Bíblia, o Espírito Santo já interpretou a Bíblia. A gente tem que ler, compreender o que ele está dizendo para nós e ser obediente. A gente não pode querer interpretar. Ah, mas a Bíblia não fala disso, então pode. A Bíblia não fala daquilo, então pode. Eu posso fazer uma analogia rápida com vocês, irmãos? A questão da alimentação, das aves. Deus fala o que se pode comer, não? Ele fala do que não pode. Ele cita um monte de aves ali que não se pode comer, que são imundas, que são uma abominação para ele. Por exemplo, o ganso. Ganso pode comer, segundo a Bíblia? Não pode. Mas tem gente adventista pregando que o pato pode. A Bíblia não fala do pato. E aí ele fala, mas como não fala do pato? Pode, mas fala do ganso segundo a sua espécie. Sim, é um ganso pequeno. Por isso que a Bíblia fala, a águia segundo a sua espécie, o condor segundo a sua espécie, o abutre segundo a sua espécie. Então tudo que é da mesma espécie é proibido. O pato é da espécie de quem? Do ganso. Então não pode, não é porque a Bíblia não fala que você vai meter a boca lá e comer. E essa pessoa falou na TV Novo Tempo, que podia comer pato, porque pato era parente de galinha. Ai, gente, eu nunca vi galinha nadar e nunca vi galinha com membrana nos dedos. Nunca vi. E nem vi galinha com bico de pato, com bico de ganso. Porque o pato tem bico de ganso. Se o ganso não pode, o pato não pode. Vocês estão vendo a analogia? Tem a ver. Não é porque a Bíblia não fala que você pode fazer. É só você analisar o que não pode. Que aí você vai entender o que pode. Entende como é que é? Isso são analogias, não é interpretação. É analisar as coisas. Tá? A gente precisa saber analisar. Onde foi que eu parei aqui? Aqui, ó. Instrumentações claras. Como é que é? Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Tá? A gente precisa entender, compreender. Mas a comichão do desejo de dar origem a algo de novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso mantivesse firme a verdade que o Senhor lhes dera. Tá? Mensagens Escolhidas, volume 2, 37 e 38 a página. Aparelhamento faustoso. Tá? O significado de aparelho faustoso é aquilo ali, ó. Olha lá. Luxuoso, aparatoso, pomposo. Ótimo canto e música instrumental da igreja não convidam o coro angélico a cantar também. À vista de Deus, estas coisas são como galhos de figueiras infrutíferas. São galhos da figueira infrutífera. Vocês lembram o que ele falou lá para a figueira? Ele amaldiçoou aquela figueira infrutífera, porque ela era pretensiosa, não tinha nada nela. Né? Olha lá, que só mostra folhas pretensiosas. Cristo espera frutos, princípios de bondade, simpatia e amor. É isso que Cristo espera de nós. Tá? Não adianta aparato para agradar a Deus, nem barulheira. Não adianta colocar um ótimo cantor aqui se não tiver espiritualidade. Esse é o caminho da adoração, do louvor. Pode uma congregação ser a mais pobre da terra, sem música, nem ostentação exterior, mas se ela possui esses princípios, os membros poderão cantar, pois o gozo de Cristo está em sua alma. E esse canto podem eles oferecer como uma obração a Deus. Então essa história de que a pessoa tem que cantar super bem para estar aqui na frente da igreja, isso é bobagem, irmãos. O que Deus quer é um coração contrito, um coração sincero, uma pessoa obediente, que siga os princípios de Deus. É isso que Ele quer. Mas para a gente é ótimo quando tem um ótimo cantor aqui, não é? A gente fica lá nas nuvens. Isso é adoração própria, não é adoração a Deus. Deus não quer, é lógico que se tiver um cantor, um ótimo cantor também com essas atitudes, ele vai se alegrar e muito. Mas na maioria das vezes, o cantor é orgulhoso, já justamente por ser um bom cantor. E a gente tem visto muito aí, né? Esse livro está escrito no livro Evangelismo, na página 511. Tá? Quando os profetas cristãos, está acabando, viu, irmãos? Já está terminando. Eu sei que o horário está um pouco avançado, mas já está terminando.
Quando os professos cristãos alcançam a alta norma que o seu privilégio alcançar, a simplicidade de Cristo será mantida em todo o seu culto. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja, tá? No entanto, estas tomaram lugar que deveriam ser de Deus, tal como se deu no culto dos judeus. Os judeus começaram a se exaltar e acharam até no direito de ficar transcrevendo, né, ou prescrevendo a palavra de Deus em algumas situações, né, porque eles que interpretavam, os escribas, os fariseus, interpretavam, quer dizer que a palavra de Deus, de certa maneira, era prescrita também por eles, né, proibidas para o povo, e eles que instruíam o povo o caminho que eles deviam seguir, tá? Mas Deus, Ele se orgulha, sim, tá? Da música da igreja, do louvor da igreja, mas desde que a pessoa saiba o que está fazendo, que não seja para exaltar a si próprio. O Senhor revelou-me que, agora é ela falando ali de novo, e agora ela está falando que o Senhor revelou para ela, tá? O Senhor revelou-me que, se o coração está limpo e santificado, os membros da igreja são participantes da natureza divina. Sairá da igreja que crê na verdade um poder que produzirá melodia no coração. Os homens e as mulheres não confiarão, então, em suas músicas, né, instrumental, mas no poder e graça de Deus, que proporcionará plenitude e alegria. É isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer exaltação própria. Ele quer o nosso louvor. E o nosso louvor tem que ser feito racionalmente. Paulo não fala isso? Que Deus quer o nosso sacrifício, puro e simples, que é o nosso culto, que é racional. Você sabe o que é um culto racional, irmãos? Isso que tivemos aqui hoje. Isso aqui é um culto racional, que leva você a pensar, a refletir nas coisas. Isso aqui é que Paulo falou, do culto racional. Tá? É esse culto que faz você pensar. Não é aquele culto que faz você chorar, se debulhar todo aqui dentro da igreja. Não é esse tipo de culto, esse tipo de emoção que Deus quer fazer no teu coração. Ele quer que você pense, que você reflita, que você analise as coisas. Evangelismo, página 502. E Paulo, né? Agora tem uma passagem aqui muito conhecida, e essa aqui é a última passagem, viu, irmãos? Que Paulo fala a respeito das coisas que nós precisamos fazer, tá? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a gente para por ali, né? A gente costuma ler esse verso e para por ali. Quer comais, quer bebais, quer cantais, né? Quer brincai, quer você vai para o teu lazer, quer você vai passear, que seja tudo para honra e glória de Deus. É isso que ele está falando, tá? É isso que Deus quer. Mas aí continua, no verso 32 também. Não nos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. E no 33, assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. É isso que Deus quer de nós. Que tudo que façamos seja para Ele, seja no trabalho. Você deve honrar a Deus no trabalho. Você deve honrar a Deus com o teu louvor. Você deve honrar a Deus com o teu comer, o ouvir das músicas. É isso que Deus quer. Ele não quer que você entorpeça a tua mente. Ele não quer você com a mente entorpecida. Ele não quer que arranque do teu cérebro o teu córtex. Ele quer que você pense, que você reflita e que você o adore em espírito e em verdade. É isso que Deus quer de todos nós, né? Esse relato está em 1 Coríntios 10, de 31 a 33, tá? E a gente fique por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido as razões, irmãos,
de eu ter trazido essa mensagem aqui hoje. É porque tem um conflito, eu acredito que até um conflito de interesses aí por trás. Muitos não têm coragem de falar. E eu confesso para vocês que as minhas pernas estavam bambas ali atrás, pouco antes de eu entrar aqui. Depois que a gente começa a falar, a gente começa a soltar um pouco, a gente se empolga um pouco, é natural. Mas ali atrás eu estava com as minhas pernas bambas, porque eu sei que tem uma controvérsia muito grande dentro desse assunto, da música, da instrumentalidade da igreja. O que pode, o que não pode, dentro da igreja. Mas se a gente seguir os preceitos da Bíblia, e a Bíblia fala, Isaías escreveu lá, a lei e os testemunhos. Se eu não falar de acordo com a lei e os testemunhos, não há luz nas minhas palavras. As minhas palavras só vão ter luz se eu falar de acordo com a lei e os testemunhos. E foi isso que nós falamos aqui hoje. A lei e os testemunhos. A lei, o Pentateuco, o testemunho, os escritos dos profetas. Afinal de contas, Ellen White foi uma profetisa. Por isso a gente chama os escritos dela de espírito de profecia. É porque o livro de Apocalipse que fala isso, né? Que a igreja remanescente, ela teria no seu meio o dom profético, o espírito de profecia estaria no meio desse povo. E somos nós. Por que negligenciamos o espírito de profecia? Isso aqui foi escrito para nós. Essa mulher, ela deu sangue, tá? Ela, os pioneiros, eles deram o sangue para que tivéssemos isso aqui, esses materiais, tá? E a gente vai finalizar com uma reflexão. Tem muita gente chegando, viu, irmãos, que querem mudar as coisas dentro dessa igreja. Querem mudar. E a gente deve aceitar essas mudanças. Por que querem fazer mudanças? Afinal de contas, Ellen White e os pioneiros, todos eles, não preciso falar o nome de todos eles aqui que vocês conhecem, que pode saltear, né? Todos eles trabalharam muito. Eles trabalhavam na colheita, na lavoura, chegavam em casa cansados, abatidos, querendo descansar. E eles não podiam, sabe por quê? Porque eles tinham que sentar naquela escrivaninha deles. E virar à noite, entrar madrugada dentro, debruçado em cima de livros, em cima da Bíblia, estudando, para que hoje tivéssemos isso aqui, tivéssemos esse tipo de adoração na nossa igreja. E tem pessoas que querem acabar com isso. Entrada da plataforma, a nossa liturgia, tudo isso foi muito bem pensado pelos pioneiros. Foi com muita oração, sangue, suor, que eles fizeram tudo isso. Então não pode chegar alguém aqui, conforme chegou aquele pastor, como é que chama mesmo? Valdomiro, que chegou aquele dia aqui com o título de presidente, tá? Porque a irmã White condena esse título de presidente, justamente porque sobe a cabeça. Presidente, chega aqui e fala que é para fazer as mudanças. Precisa fazer as mudanças. Que quem não quiser as mudanças, procure outra igreja. Não, irmãos. Quem quer fazer mudanças aqui para se adequar a si próprio, esses aqui devem sair. É eles que devem procurar outra igreja, que se adequou ao que eles querem. Nós não. Eu trabalhei na construção dessa igreja aqui, irmãos. Tem sangue meu aqui também, tem suor meu aqui também. Tá? Não é qualquer um que vai chegar aqui e vai mudar as coisas por aqui, não. Porque nós não vamos deixar. Pode até ser que eu seja voto vencido. Que todo mundo concorde, ou seja, um só aqui no meio, a reivindicar essas coisas. Mas não vai ser sem luta. Não vai ser sem luta. Eles podem até fazer as mudanças, colocar uma bateria aqui na frente, como é a ideia de alguns. Mudar as coisas por aqui, tirar tudo isso aqui e mudar, pode até fazer. Talvez eu seja voto vencido aqui. Mas não vai ser sem luta. Eu não vou deixar de lutar. Porque como eu falei aquele dia aqui da missa cristã, chega de lutar, chega de ensaio. Agora é hora de ação. Agora é hora da gente colocar as coisas em prática dentro da nossa igreja. Tá, irmãos? E vamos fazer esse tipo de pregação. Pregação que faça os irmãos pensarem, raciocinarem. Pregações que levem vocês à razão. Porque é isso que Deus quer. Razão. É isso que Deus quer de todos nós. Senhor nosso Deus, Pai querido, e irmão que estás nos céus. Estamos aqui hoje, Senhor, porque nós te amamos. Todos consigam compreender o teor dessa mensagem que foi pregada nesse momento, Senhor, abençoado. Cada irmão aqui, cada família representada, em nome de Jesus. Amém.